Encontrar. Não, depois você corta. Tá? Arroba. Não, depois você corta, não. Pô, edição, velho. Não vai dar trabalho pra ele. Você vai ter um trabalhinho só. Nenhum. E você sabe, né? Vai voar. Essa eu quero ver, por favor, corte específico, por favor. Vai ser. Me linkem pra eu dar o... Vai na íntegra e depois vai o corte. É que eu não tenho um perfil exatamente do que eu faço, né? Não, Mas você tem aquele Instagram muito bom. Mas o Instagram é pessoal, né, cara? Não importa. Ó, até pra deixar claro aqui, a gente tá começando esse episódio com o que o Sérgio falou lá atrás, que é o começo. A gente começa a falar, pô, e se fizer isso, se fizer aquilo? Então é muito na base do o que dá para fazer nos negócios, como a IA ou qualquer tecnologia sendo apenas o temperinho, não sendo o principal. Né? E a tecnologia sendo um habilitador. Bacana. Né? Não adianta você comprar um Tesla porque quer um Tesla, você quer um Tesla por outro motivo. Né? Qual é o motivo que você quer o Tesla? Não é o carro em si. Então é contextualizar sempre o entorno. Então se vocês quiserem, fiquem à vontade, interrompam, façam sugestões, me cortem o quanto quiser e me tragam para a realidade de vocês. Tema de hoje: IA no empreendedorismo. Como atuar e compreender a tecnologia. Está no ar mais um 360 Talks, onde a gente está sentado aqui para combinar tecnologia, direito, inovação, moda e inteligência artificial. Eu sou o Luiz Eduardo, mais conhecido como Du, e vamos começar essa conversa aqui. Fala aí, do Tex. Hoje a gente vai falar com quem já empreende, com quem entende do assunto, e o papo é sobre inteligência artificial e aplicação nos seus negócios. E para isso, a gente trouxe aqui como nosso convidado quem vive esse assunto na prática. Então ele é professor, mentor, estrategista, especialista em IA aplicada à comunicação, aos negócios, Bruno Viscaíno. Olá pessoal, Muito bem-vindo. muito obrigado Du, obrigado Alex, obrigado Sérgio aí pelo convite. Prazer estar aqui no 360, prestigiando vocês e também aprendendo com vocês, né? Falando sempre um pouco mais sobre aquilo que é a tecnologia. Não adianta nada saber de tecnologia e não saber nada de negócio. Então, estou aqui até para aprender com vocês sobre o negócio de vocês. Bacana. E nós temos aqui também o Sérgio. O Sérgio já participou de um podcast, provavelmente vai participar de outros. Já ficou habituado. Já. É um finder. E o Sérgio, ele além de atuar com tecnologia, com imóveis, ele faz conexões aí entre empresários, um finder. Então ele está nesse momento ajudando a gente aqui, trazendo as pessoas que conectam com o podcast. Obrigado, gente, pelo convite novamente. E vamos lá para mais um podcast famosíssimo aí, 360. Bruno, conta pra gente como é que a tecnologia entrou na sua vida, como é que foi o start ali para começar a trabalhar com inteligência artificial. Vamos lá. Começou do nada, tá? O meu sonho era seguir a carreira do meu pai, que era policial militar ali do Barro Branco. Vivenciei essa vida de militar por conta dos tios, dos amigos, do pai. E por uma questão do destino acabou se desviando. Eu comecei a ter que fazer coisas na minha vida. Fui trabalhar como professor na antiga, né, SOS Computadores, acho que nem existe mais SOS Computadores. Eu fiz o curso de computação. Olha só, lá na Vila Maria eu era professor lá, mas aí eu comecei a lidar muito com o público, e o público diverso, né, público de idoso, criança, adolescente, então você tem que adaptar o teu posicionamento. Foi para mim uma grande escola, porque lá eu tive curso de didática, tive vários treinamentos. Foi bem legal para aprender a conversar com o pessoal, mas mesmo assim nunca saiu da minha cabeça. Isso eu tinha por volta dos meus 15, 16 anos. Nunca saiu da minha cabeça ser militar. E era ou farmácia bioquímica ou militar. Olha, nossa, já era uma escolha. Escolha de Sofia. E eu não me formei em tecnologia, eu me formei em administração com ênfase em sistemas de comunicação pela FIAP.
né? E ali eu já tinha 2, 3 empregos, trabalhava como office boy, dava aula na SOS Computadores, dava aula particular para as pessoas, cheguei a fazer meus bicos de pedreiro ali para ajudar em casa. Então foi sempre procurando negócios e a vida me levou para a tecnologia. Quando eu entrei num estágio na Tivity, empresa do qual eu conheci o Sérgio lá, né? O Sérgio era um prestador de serviço lá, assim como eu trabalhava diretamente na Tivity. E lá eu fui galgando carreira, fui subindo, fui trabalhando, fui aprendendo muito de negócio, atuei muito forte no sistema financeiro, empresas do sistema financeiro que atuavam na Tivity ficavam na minha operação. E aí ao longo do tempo, e aí quando eu falo de aprender sobre negócios e pessoas, me levaram para a Oracle. Como que eu cheguei na Oracle? A convite de um próprio cliente, que eu já não atendia mais, ele falou, olha, estou contratando um produto da Oracle, a gente já teve um bate-papo, eu confio na tua posição, você não consegue participar de uma reunião aqui comigo? Então, participei de uma reunião com ele sobre o primeiro startup ali do projeto, um banco, né? E aí o pessoal da Oracle falou, poxa, não quer trabalhar com a gente? Aí eu fui trabalhar na Oracle, fiquei 10 anos e agora estou atuando na Narnico como diretor de arquitetura e tecnologia, um parceiro Oracle, um parceiro Google, um parceiro de vários provedores de cloud e tecnologia, seja ela on-premise, seja ela na nuvem. Um show! E assim, eu falo demais, tá, pessoal? Então, por favor, me interrompam, aqui é um bate-papo bem descontraído. Toda essa caminhada é maravilhosa, porque a gente consegue entender de onde veio Sim. e aonde está, né? E aí, para fazer essa conexão. Em que momento você percebeu que a IA seria uma virada, seria também uma chave para as empresas, principalmente as que já estão em operação? Sim, o pessoal fala muito de IA como se fosse uma novidade, mas é que agora ela está popular. A IA ela começou lá em 1950, alguns dizem 40, outros dizem 60, tem aí algumas discussões, mas todo mundo converge que 1950 foi um grande startup da tecnologia de inteligência artificial. O ponto é que naquele momento a gente não tinha muito material para fazer aquela ideia, aqueles cálculos rodarem da forma adequada. E aí veio evoluindo a tecnologia, veio TV a cores, rádio, veio evoluindo a tecnologia até o momento que estamos hoje, onde a infraestrutura, os componentes de computação se tornaram commodities, está barato. Né? É óbvio, comparado a 1950, não comparado a uma calculadora. Então se tornou mais barato, se tornou mais acessível às pessoas. E aí eu acho que o grande plot twist que teve foi quando você pega o computador, que era aquela tela preta, e começam a colocar a interface gráfica, todo mundo começa a acessar e achar bonito. A mesma coisa foi com a IA. Quando todo mundo trouxe o ChatGPT para a mão. Falou, olha, usuário, tá aqui o ChatGPT, fica à vontade, pode usar. E ele começou a falar, nossa, que sensacional isso. Como eu tenho acesso rápido, fácil, é barato, tem uma parte visual. Então, quando você traz acessibilidade às pessoas, por qualquer tecnologia que seja ela inteligência artificial, Bitcoin, que se fala muito, né, blockchain, quando você transforma isso em algo usável, acessível, aí é o grande estouro, né? Uma conta do planeta. Exato, vamos pegar contas digitais. Há 7 anos atrás, quem teria uma conta digital? Todo mundo tinha aquele medo. Tinha. Ah, não vou ter uma conta digital, não vou ter um gerente, não vou ter um caixa para eu ir lá bater no caixa. Se eu tiver um problema, onde eu resolvo? Onde eu resolvo? Cadê meu saque? O que eu faço? Então, eu acredito que a constante evolução e a acessibilidade, trazer isso para o mundo real, para ser usado, é o que faz a diferença. Então, a inteligência artificial, eu vejo que ela é um grande fator disruptivo na nossa era. No dia a dia, né? No dia a dia. Assim como a internet foi, assim como o telefone em casa foi, né? Sim. Porque a gente lembra, o orelhão... Ninguém tem telefone em casa. Mas... Não, ninguém mais tem telefone em casa. Hoje todo mundo é celular. Mas antes do telefone em casa, tinha o telefone que era o orelhão. Aí tinha as fichas, tinha o cartão. Então foi evoluindo. As próprias empresas que têm o telefone fixo também hoje já o telefone Tudo VoIP. já está no VoIP, já está na nuvem. tudo Já no não, VoIP. você não tem mais aquele negócio físico, né? Tá tudo na nuvem. E eu acho que a IA ela vai nos mostrar muito como fazer a mesma coisa de forma diferente, né? Óbvio, como se fala, né, no interior, assim como no rio você quer entrar, quer ver, é belo, você tem que cuidar, você também tem que ter os cuidados para entrar no rio, saber se ali tem algum animal peçonhento, algum animal que possa te ferir, qual a profundidade, velocidade da água. Então você tem que ter aquele receio, falar, ok, é bom, deixa eu ver como usar. Né? A mesma coisa com a IA. E tem diferença entre a IA, a versão que a gente está acostumado a usar gratuita e a paga? Muitas diferenças, principalmente no nível de segurança.
Tá? Se vocês entrarem, qualquer pessoa que estiver nos assistindo, entrar ali no ChatGPT, por exemplo, e pedir faça um poema sobre alguma personalidade histórica, mas que seja controversa. Possivelmente ela pode chegar lá, e não vou ficar citando nomes, mas ela pode citar e falar assim, não vou fazer. E você pedir para alguma pessoa que seja contrária a essa pessoa, e ele falar, vou fazer. Por quê? Porque existem vieses. Tá? Então, além do viés, existe a questão de segurança. Tudo é tokenizado na IA, né? Quantos tokens você envia, quantos tokens você recebe, eles cobram por tokens em sua grande maioria, não vou falar todas. E você pode observar que algumas vezes eles lançam promoções falando o seguinte, clica aqui, dá o accept para utilizar suas interações, os seus dados que você está interagindo comigo, que eu te dou mais tokens, eu te dou de premiação tokens. Só que eles vão usar aqueles dados para quê? Para treinar a IA. Exato, porque hoje é limitado, né? Hoje é limitado. Você usa um determinado momento e depois ele fala, agora seu tempo acabou, só amanhã. Exato, aí tem pede pra você vários. assinar o Plus lá. Tem vários que são assim, e aí você fica limitado e fala, então para eu liberar, vamos fazer o seguinte, você não precisa pagar, mas você me dá seus dados. Então assim, muito cuidado com o pessoal, com o ChatGPT, Gemini e todas as soluções das quais vocês usam de forma aberta. Tá? Tenha muito cuidado. Essas mesmas empresas, por exemplo, a OpenAI, dona do ChatGPT, a Google, dona do Gemini, conseguem prover cenários com maior segurança, cenários enterprise, cenários que são para você utilizar com dados sensíveis. Então, muito cuidado com a inteligência artificial com que você usa hoje no modo gratuito ou em qualquer uma que você usa na internet, que seja que não tenha nenhuma política de segurança legal para contenção dos dados, respeitando o GDPR e LGPD. E é interessante, na verdade, assim, a nossa próxima pergunta aqui, pensando no rito, seria quais os mitos que atrapalham os donos de negócio com a IA. E, na verdade, essa questão da segurança fica um mito. Para mim, fica um mito que o cara... Mas eu não consigo entender o que afeta a segurança da minha empresa. Boa. Pensando no pequeno, no médio empresário ali, e o funcionário dele está usando o ChatGPT no celular dele, que não está nem vinculado à empresa. Perfeito. Qual o risco do cara? Vamos lá, você tem desde o risco do teu usuário, né, do teu funcionário, sair da empresa e levar os teus dados, levar a inteligência de mercado que ele colocou ali dentro e você, na verdade, criou um concorrente voraz, né? Como também vazamento desses dados para qualquer pessoa. Ele pode ter o celular roubado. Vamos pensar no mais simples. Teve o celular roubado. A pessoa acessa o ChatGPT e tem todos os dados lá do cliente, do valor, do contrato, dos processos, dos contratos de aluguel, dos contratos de saúde, às vezes. Do problema da sua empresa. Do problema da sua empresa, você está procurando lá. uma solução lá. Então, existem fatores que você deve considerar a aplicação de uma IA corporativa, respeitando a governança corporativa. Então, por exemplo, o que nós temos visto muito no mercado, grandes empresas trabalhando. A criação de uma IA corporativa, e vou até aproveitar aqui o 360 Talks, para olhar uma IA em formato 360. Você conecta as suas aplicações, conecta seus componentes, então vamos supor, o seu agente de e-mail, não vou citar nome de nenhum provedor, mas você tem o teu e-mail, você tem o teu armazenamento na nuvem, você tem o teu armazenamento dos compartilhamentos internos da empresa. Você consegue plugar isso numa IA corporativa, que seja somente de vocês, respeitando as regras de vocês, a governança de usuários de vocês. Então você fala, olha, o Alex, ele tem acesso total a todas as informações. O Sérgio, ele só pode ter aqueles contratos. Quando você definir isso numa governança, a IA vai respeitar. Ela vai ler e vai falar, peraí, por mais que eu tenha acesso a todos os seus dados, para o Sérgio, eu só vou utilizar isto que ele tem permissão. Para o Alex, isso, para o Du, aquilo. Então ela consegue fazer. Por isso que é a importância de saber como usar e para que você quer usar. Isso é interessante, porque quando você entra no qualquer IA dessas, você não tem um campo lá que você dá o aceite de que tudo que eu perguntar lá é responsabilidade minha. Perfeito. Que eles não têm essa responsabilidade. Existe isso? Você tem como fazer algumas travas, mas em geral, tá? As IAs, essas públicas para usuário final, que não são usuários corporativos, ela tem um menor controle de governança. Então, por exemplo, você quer colocar um vídeo lá e fazer uma tradução daquele vídeo, fazer alguma coisa, aquilo lá pode ser utilizado. Tá? Mesmo porque isso, quando eu anexo lá para fazer uma Vai pesquisa... para a base deles. Vai para a base. Ou seja, se você perguntar sobre algum tema que tem a ver com a minha empresa,
vai estar lá, certo? É, ou não? ele pode não falar da empresa em si, mas ele pode colocar o padrão da empresa. Então, vamos supor, qual uma empresa que é um banco que tem a cor vermelha e que tem a sede em determinado local. É o modo de perguntar. É o modo de perguntar. Por exemplo, Ela tem essa malícia de responder? você tem essa malícia, você consegue criar esse viés dentro da IA. Por exemplo, tem um processo que a gente setou lá, né, onde eu tenho entradas e quero saídas por determinados padrões. E essa IA faz esse processo. Então eu tenho esse tipo de entrada, eu faço esse tipo de procedimento, eu tenho esse arquivo de saída. E por padrão era PDF. E aí eu comecei a pedir para ela, não, me manda em Word. Me manda em Word. Eu não programei nela. Eu falei, faz o seguinte, só transfere para Word porque eu quero editar. E aí ela transferiu. Na terceira ela já não pedia mais. Ela já me mandava em Word. Porque ela fala, você sempre me pede Word, por que eu vou mandar em PDF? Então ela já me mandava em Word. Vamos dar um outro exemplo que ficou muito famoso aí há uns 3 meses atrás. Um escritório tinha um atendente de IA pelo telefone. E uma outra pessoa que queria fazer o agendamento também estava usando IA para fazer agendamento. As IAs se falando. E aí uma IA perguntou para ela, peraí, você é uma IA? E ela falou, sim, eu sou uma IA. E aí elas comunicando, falaram assim, então vamos nos converter para falar em uma outra linguagem mais eficiente, porque pensa em processamento. Processamento, o computador não entende a palavra, ele entende o código. Então ele tem que pegar a palavra, fazer análise semântica, entender o português, fazer e começar a construir isso. Vamos Quando eu facilitar falo de o máquina para máquina, não precisa fazer esse trabalho. Eu evito. Então tem esse Manda vídeo na 01 internet. aí, eu muito mando bom. 01 aqui. E a gente se entende. Quem quiser pode procurar na internet, máquinas conversando no agendamento. Vocês vão encontrar por aí, eu não sei o nome do vídeo exato. Mas aí elas começam a conversar como se fosse o modem que a gente usava. Aquele som. E ele começa a se conversar e se entender. E aí a conversa sai de horas, de minutos. Para segundos. Para segundos, porque ela mandou, o outro respondeu, ele mandou de volta, não precisou fazer o processamento. Acabou. Então a importância que a gente tem que pensar é se a gente está preparando os nossos sites, os nossos sistemas, os nossos atendimentos para receber um novo tipo de cliente, que é a IA. O importante que você falou aí, que eu vejo, que as empresas precisam ter essa IA corporativa. Perfeito. Que filtra todas as informações da empresa dele. Perfeito. Se o cliente, a empresa estiver usando esse que é gratuito, ela vai estar alimentando uma coisa que pode ser usada contra ela. E eu estou entendendo, e aí vem a minha ignorância, porque você está falando em IA corporativa, porque tem a IA que a gente estava comentando, que é gratuita, tem aquela paga, mas que é 20 ainda dólares. assim é para usuário, não é para ainda empresa. é para o usuário final. Então, só para deixar claro que talvez quem está assistindo fala, não, eu já tenho a paga. Então não, tem vários a níveis. gente está falando de um Gratuita, outro nível ainda. A paga Vários que é níveis. pessoa física, jurídica e a E corporativa, a gente está que é falando essa. de um nível ainda superior. Exato. Ainda superior. E quando a gente fala de investimento, as pessoas falam, não, deve ser algo multimilionário. Não é. Não é. São coisas que são comparáveis, que é só o jeito de usar. Então, o planejamento para o uso vale muito a pena. Então, o que eu vou te dizer? É muito comum a gente falar de IA e o pessoal já imaginar o quê? O ChatGPT, o Gemini, o Claude, que eu vou ali e vou conversar. Aquilo ali é o que o pessoal chama de chat com LLM, Large Language Model, né, que é a sigla, onde ele entende a semântica das suas palavras, a tua orientação e aí ele te responde. É muito inteligente. Como é que isso acontece, gente? O quanto uma maçã está próximo de um computador? Se você fosse classificar um computador e uma maçã, quanto eles estão distantes? Você vai falar, porra, estão distantes pra caramba. E uma banana de um computador? Pô, tá distante pra caramba. Não tá tão distante. Banana é uma fruta, tá no mesmo grupo, tá no mesmo conjunto, aquela aulinha que a gente fazia lá no primário está no conjunto de frutas. Porém, um computador, entre as marcas existe a Apple. Apple, maçã próximo. Então você calcula a distância, então é um cálculo de distância mesmo, entre uma palavra, um objeto e outro. Então a maçã ela não está tão distante de um computador, ela está muito próxima. E por isso que quando você faz as questões de falar com a IA, ela calcula essas distâncias. O quanto a distância de uma letra, de uma palavra, de um pedaço de uma palavra está distante da outra. E quando você pega historicamente todas essas palavras, o distanciamento entre elas, qual vai ser a próxima? É um cálculo de predição, de números somente. Eu tenho um
Pra mim é muito engraçado isso. Tem um conhecido meu, que ele é barbeiro. E um dia eu encontrei ele numa festa e ele tava mostrando lá, pô, eu tô fazendo meus anúncios pelo chat GPT, ó. Todo dia eu mando pros meus clientes, já gera uma imagem. Aí eu, caramba, né? Deixa eu ver o que você tá fazendo. Ele mostrou, e o meu chat GPT, ele é um humano da favela. Aí eu, como assim? Ele, meu chat GPT, eu treinei ele, agora ele é da quebrada. Aí o chat GPT, ele fala assim, chat GPT, eu quero fazer uma propaganda hoje. Aí ele, e aí, irmão, tudo bom? Segue aí pra você mandar pra galera da quebrada. Aí, pum, a imagem dele cortando assim. E é assim que ele conversa com o ChatGPT. O ChatGPT entendeu como ele conversa e troca ideia com ele assim, fala gíria e cria as imagens com as tatuagens na cara, que é a linguagem dele lá e funciona pra ele, é maravilhoso. Isso é perfeito. Quando você começa a utilizar a IA para o teu propósito específico, você treina. E aí o que eu estava falando lá, o ChatGPT é o que você pensa quando conversar com a IA, o Gemini. Agora, IA para fazer análise de imagem para diagnosticar uma determinada doença. Ou cruzar parâmetros de dados do seu exame de sangue. Ou avaliar tendências. Aí você fala, poxa, ele está olhando o microcosmos ali e está trabalhando aquele microcosmos. Agora pare e faz um compartilhamento. Smartwatch. Você pega o smartwatch, todos os dados de pressão, sono, cruza com os exames de sangue, com as datas, cruza com os dados do teu post, do Strava, que você está andando não sei quantos kms, e ele começa a cruzar e fala, olha, toda vez que você anda tantos kms, que você faz esse tipo de exercício, você tem uma variação na sua pressão sanguínea, sobe glóbulos brancos, ele começar a fazer isso e falar, peraí, você é um ótimo cliente para um determinado plano de saúde. Plano de saúde, eu estou vendo, e aí, óbvio, respeitando toda a parte da LGPD, falar, olha, eu estou vendo que o teu público é um público que gosta, que está assinando Strava. Por que você não faz uma parceria com uma rede de academias, com de bicicletas? Por que você não coloca no teu plano de saúde um desconto de compras na Decathlon? Porque os teus usuários, eles são mais aderentes a esporte. E a Decathlon é reconhecida como uma empresa que vende produto de esporte. Então, você cruzar dados e fomentar o ecossistema, eu acho que é o grande mote desse mundo. Então, como é que a gente potencializa novos negócios, novas formas de fazer negócio com a tecnologia? Mas, partindo dessa premissa, se eu tenho esse agente ou me corrija se estiver errado. Fica à vontade, Alex. Esse agente ou programa de forma gratuita. Eu tenho já o risco desse compartilhamento? Sim, você tem o risco dele utilizar o teu comportamento e o tipo de dados que você coloca para o seu treinamento, para ele entender como se comportar. Então, sim, existe esse risco. Porque então a gente está falando, né? Porque o que eu enxergo, aí a minha cabeça pensa mais juridicamente, né? Então, uma seguradora pode eventualmente utilizar essas informações para te negar uma cobertura para uma pré-existente ou um pagamento de uma indenização. Ou aumentar o seu custo mensal. Sim. Né? Ou te cortar o contrato, né? Exato. O ponto é como as empresas, né, que eu acho que é o caminho que a gente fala de legislação e grande preocupação da humanidade, é como é que as empresas que detêm esses dados vão utilizá-los. Será que eles estão realmente anonimizados? Estão respeitando a GDPR, a LGPD? Será que isso não está sendo utilizado contra mim? Vou dar um pequeno exemplo. Quantas vezes vocês falam em um tema e aí você entra no YouTube, tem um negócio ali, você não pesquisou, você não fez nada e está ali. Existem companhias que já declararam que utilizam os dados de voz e o que você compartilha nas redes para direcionar o teu uso. Existe um caso muito antigo, antes de ser toda essa questão da inteligência artificial como acontece hoje. Estou falando de algo há mais de 8... Mas isso é mito ou é realidade? Isso é uma realidade. Isso é uma porque realidade. toda vez que a gente grava aqui, não importa o assunto, eu fico uma semana só vendo sobre isso. Exato. Exato. Não, é uma realidade. Como você utiliza a IA, é uma realidade que você pode estar dando informação para quem você não quer. Tá? Por mais que existam regras, exista documentação, você percebe um comportamento dos dados que te chegam, que você fala, poxa, por mais que esteja documentado, existe um accept lá, aparentemente não está sendo respeitado. Cara, eu acho até que essa curiosidade inicial já é um perigo. Sim. Porque tudo
você vai fazer ali? Pô, será que ela faz isso, faz aquilo? Por exemplo, na academia, eu tirei foto dos aparelhos e joguei lá, falei, prepara um treino para mim, eu tenho Esses aparelhos. altura X, peso Peso Y. Joguei lá, ele já identificou qual era o aparelho e já preparou um treino. Em Ou cima seja, do que você tem. Agora vamos pensar que ela não usou dados do Sérgio. Ela não sabe quem é o Sérgio. Pois é. Mas ela sabe que uma pessoa, nessa altura, com esses aparelhos, executa esse tipo de exercício naquela localidade ou naquele horário. Então ela começa a ter dados. É aquela questão, quando você não tem nenhuma pergunta, você não tem nenhuma informação, você busca a informação. Quando você tem qualquer informação, você vai cruzá-la. Você vai tentar, falta um tema. Peraí, deixa eu tentar completar essa lacuna. É muito louco, porque vicia, né? Sim. Por exemplo, você quer saber a nota de um vinho. Você manda foto para ela, para IA, Eu fiz e ela isso. fala tudo. Pô, esse vinho é tal, a nota é tal, e dá uma aula sobre aquele vinho. Olha, depois daquele dia que a gente conversou, eu fui sair com a minha esposa à noite, minha mãe estava em casa, vou ficar com as crianças, falei, então vou sair com a Bruna aqui, minha esposa chama Bruna, tá, pessoal? Então, eu sou o Bruno, minha esposa é a Bruna. E um abraço pra você, amor. É bom, né? Já garantiu um vinho hoje à noite. Você tem medo da IA? Você tem que ter medo da esposa, rapaz. Tenha medo da sua esposa. Brincadeiras, tá, pessoal? Mas vamos lá. Eu fui sair com ela e eu fui numa pizzaria ali de Alphaville. A pessoa me chegou e falou, olha, a gente tem o vinho, a adega do dono, ele liberou algumas garrafas, vocês podem escolher, e ele me trouxe 3, 4 garrafas. Eu olhei, eu falei, poxa, uma da França, uma da Alemanha, um chileno. Eu falei, não faço a mínima ideia com que eu... Aí eu falei... Vou perguntar para minha funcionária. funcionária. Eu falei, aqui. amor, você quer escolher? Ela falou, não. Aí eu falei, tá bom. Peguei, tirei foto da pizza que a gente tinha pedido. Falei, esse aqui é o que tem na pizza. Combina com o quê? O que combina com esse vinho? Ela falou, ó, esse. Esse daqui, porque ele tem esse tom, isso aqui combina com isso, esses aqui são os taninos mais isso. Eu falei, poxa, que legal. Já escolhi o vinho e selecionei ele. Ou seja, Me minimizou a necessidade de ter que escolher um. Qual que é o ponto? Ainda focando em vinho. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler muito. Então eu falei assim, peraí, eu não vou perguntar qual escolho, ele vai falar, esse eu vou falar, tá bom, é esse, porque acabou. aí é o modo de perguntar. Eu fui ler. Eu falei, peraí, o que ele tá falando? Por que esse aqui é o melhor? Ah, porque o tanino é mais macio, porque ele não pega na boca. E eu comecei a olhar e falei, entendi. E aí é onde a gente fala muito sobre a responsabilidade das pessoas. Quando você foi aprender direito, quando você estava na faculdade, quando você quer aprender alguma coisa, não dá aquela ansiedade, aquela coisa chata de você falar, putz, ainda não entendi. Cara, aquela ansiedade, você fala, putz, cara, Preciso de mais, tá eu faltando alguma não tô coisa. entendendo. Então, quando a gente coloca a IA e joga para o mundo total, as pessoas podem se acostumar a simplesmente perguntar, pegar a primeira resposta e usar. Utilize a ferramenta para estimular o questionamento. Eu sempre falo, isso eu tenho no meu Instagram diversas vezes, que a IA ou qualquer tecnologia só responde para quem sabe fazer a pergunta certa. Ela não está lá para te dar resposta, ela está lá para te incentivar a fazer mais perguntas. Então esse é o ponto que eu acho que a gente tem que começar a incentivar nas pessoas para o uso da IA. E sempre respeitando as regras, os cuidados, a segurança que a gente tem que ter. Se você quer ter uma IA mais segura, procura um profissional que possa construir para você uma estratégia de uso. Não é cara, é só a forma que você usa. Existem IAs hoje maravilhosas, corporativas, totalmente integradas, que respeitam as regras de segurança conforme é determinado pela tua empresa. Isso é muito importante. Eu ainda estou engatinhando com o assunto, tá? Mas é um assunto que me desperta bastante interesse e eu tenho debruçado bastante tempo para estudo. Uma das coisas que eu identifiquei é que, por falta ainda de regulação ou por falta ainda até de iniciativa da própria geradora da inteligência, eu vejo que as empresas precisam se preocupar com a assinatura de documentos para que os usuários tenham uma percepção da responsabilidade, né? Porque eu vejo que muita gente ainda tem, não sei se vergonha é a palavra, não sei se você tem essa percepção. De falar que usa? De falar que usa, né? Eu acho que o cara falando, não, isso foi feito pela inteligência artificial. Sim. Falou ok, né? Mas eu acho que precisa dessa questão do melhoramento, né?
Eu costumo usar como exemplo, lá antigamente você tinha aquele funcionário do banco, né? Que ele queria saber o saldo da conta do Silvio Santos, né? Sim. Agora você tem ali um livre acesso a uma série de coisas, né? Você trouxe uma coisa muito legal. A pessoa ela queria saber o saldo do Silvio Santos e perguntava no sistema Silvio Santos. Exato. E não sabia que o nome dele era Senhor Abraão. É a forma de perguntar, né? Pô, pergunta o nome certo, não é esse o nome dele. 3 milhões de ocorrências, né? O modo de perguntar é o segredo. Mas eu acho muito importante isso que você trouxe, tá, Alex? As pessoas não precisam ter vergonha de falar que usa IA, gente. A vergonha que você tem que ter é dizer que você usa IA de qualquer jeito. Aí fique com vergonha mesmo. Agora, falar, eu criei uma estratégia para que a IA me potencialize e te traga o melhor resultado, cliente. Eu, como um prestador de serviço, eu, como um advogado, estou usando toda a minha base de conhecimento. Estou cruzando com o Jus Brasil, que lançou a IA deles. E estou fazendo questionamento entre elas, fazendo elas pensarem, elas relativizarem alguns temas, elas considerarem conceitos que eu estou colocando para a minha tese. Então, usar IA não é demérito a ninguém. Na verdade, daqui para frente vai se tornar uma penalidade você não usar IA. Você vai ficar para trás. Assim como você numa corrida, alguém de bicicleta do teu lado, você está lascado. Sim. Né? Então, assim, usar a IA é altamente favorável e recomendado, desde que você use da forma correta. Quem não usar vai ficar para trás. E a gente está falando das IAs conversacionais, né? Daquela com a qual você interage. Existem um mundo de IA à parte que a gente pode falar, tá? Mas a gente está falando das conversacionais. Todas elas, você pode ver que está no rodapé ou no texto, no canto. Tem algum canto dizendo, eu sou uma IA, não confie 100% no que eu estou dizendo. Por quê? Porque a IA, ela basicamente, ela faz análise semântica daquilo e compara com outros padrões. E ela vai analisando os padrões. Estou falando da IA básica, tá? Existem outros níveis de IA muito mais avançados que dá pra gente falar. Mas falando da IA básica. Então, por exemplo, você está em dúvida com alguma questão de exame, não tem problema você colocar lá. O ponto é, não concorde. Fala, peraí, você está falando que está subindo o meu triglicérides, deixa eu olhar. Não, você fez uma análise errada. Na verdade, está caindo. Aí ele vai falar, opa, verdade, fiz a análise errada. É verdade. Então, na engenharia de prompt, que é uma nova disciplina, assim, que o mundo está começando a ver agora, mas já é algo antigo, ela te ensina a fazer esses checks. Então, você joga, só que antes de jogar, você fala os few shots. Então, você dá exemplos de como você quer a resposta. Ou você faz de forma contraditória, você envia e contradiz aquilo para ver se ele reavalia aquele caso, porque ele vai falar, não, reavaliei, é isso mesmo. Você fala, entendi. Mas ainda para mim não está fazendo entender por que é isso. Me explica por que você chegou aqui. Se aprofunda. Pensa um pouco por que você chegou nisso. E ele vai fazer esse processo. Então, assim, saber utilizar é muito importante. E tem uma diferença entre você perguntar no idioma nativo ou não? Não necessariamente, ela reconhece, tá? Agora vamos supor, se você pegar as línguas, os idiomas, vamos pegar um livro famoso, a Bíblia. A Bíblia, sendo traduzida pelo próprio ser humano, você vai do hebraico para o grego, para o português, para o inglês, você percebe que dependendo da palavra que você usa, ela muda a conotação pela sociedade que a lê. Então, engagement, em inglês, é totalmente diferente de engajamento no Brasil. São coisas... Engagement lá serve até para noivado, né? Então, você tem que fazer essa ponderação. O que eu estou analisando? É um texto em inglês? Deixa eu entender qual que é a forma que esse texto foi construído, qual é o contexto dele, e aí você contextualiza a IA. Olha, esse é um texto escrito em inglês, eu quero que você considere uma análise, me responda em português, mas considere a análise sendo realizada em inglês, dado a semântica, o uso das palavras, a sociedade proposta. Então, quando você contextualiza, você garante que terá menos desvios. E tem algumas inteligências que eventualmente você precisa ser claro com relação ao idioma que você quer. Sim. Outro dia eu estava brincando de edição de vídeo e aí pedi para ela fazer um comercial de televisão do tema que eu sugeri para ela e ela me entregou pronto, só que em português de Portugal. Horas depois. E aí eu tive que falar português do Brasil e aí ela então, por isso adaptou. que você tem que aprofundar a pergunta e deixar ela bem clara, né? Perfeito. E o legal é que hoje, dependendo da IA que você escolhe, e conforme você cria o seu planejamento, digamos, financeiro de uso da tecnologia, que é o que a gente chama de FinOps,
né? Então, hoje a tecnologia em cloud, principalmente, ela está muito atrelada a finanças e operação, numa única unidade, numa única disciplina. Por quê? Executar perguntas em determinados horários, planejamento de quando vai estar ativo, de quando vai estar desligado, de quando eu quero ter o meu público acessando. Você cria um planejamento financeiro para aquela operação técnica. Então você fala, eu tenho 100 mil, eu quero gastar 100 mil nesta operação, vamos construir a operação. Porque tudo é contabilizado por hora, minuto nas nuvens, ou por quantidade de tokens. Sim. Então você consegue fazer um planejamento primariamente financeiro para depois definir a tecnologia. Né? Então por isso que eu falo, primeiro é entender o negócio, entender o budget, finanças. Lá no final a gente fala da tecnologia. A tecnologia tem que ser um habilitador, não pode ser o problema. Até né? porque são várias, aí tem que ver qual Exato, enquadra senão melhor. você vira o xiita da história, né? Ah, vou defender essa tecnologia e fazer o elefante caber no problema. Esquece. Agora imagina o que o Bruno falou sobre a IA pública e uma IA corporativa. Imagina que hoje no seu escritório você vai ter que mandar um e-mail, você vai entrar no provedor de e-mail. Ah, eu vou pesquisar alguma coisa, entra no site. Ah, eu vou acessar um arquivo dentro da No meu empresa. sistema. São várias telas. Com essa IA corporativa, você só fica numa tela. Não é isso? Ela faz essa conexão. Isso, hoje existe um conceito chamado MCP, Model Context Protocol, é como se fosse protocolos de atuação. Então você consegue falar, quando você IA for falar com aquela IA, você vai falar nesse protocolo. Primeiro você fala isso, depois fala aquilo, depois fala aquilo outro. Você tem que passar isso aqui, como se fosse mandar uma carta. Destinatário num canto, selo nesse canto, você tem um protocolo a seguir. Então isso já, hoje tem o MCP, tem o End-to-End, tem vários, a ACN, a ANC, tem um monte deles. E aí você cria esses protocolos. Então hoje quando a gente fala de uma IA corporativa, a ideia é que essa IA seja uma IA central, conectando a todos os seus sistemas e a partir de uma única interface você fala, olha, eu fiz esse teste, eu cheguei a mostrar para alguns clientes, que você fala, olha, eu voltei de férias, eu não sei como está a empresa, me atualiza sobre os temas da empresa na última semana. Ele vasculha e-mail, vasculha os seus sistemas de interação, de videochamada, o que você jogou em diretórios, o que atualizou no sistema. E ele fala, olha, na última semana a gente teve atualização daquele cliente, você teve atualização desse processo, você teve atualização desse contrato, você recebeu um e-mail do cliente preocupado com o inquilino XYZ, que se vai sair ou não vai sair. Então ele faz o cruzamento e fala, pô, legal, agora faz um favor, encaminha pro Du para mim e pro Alex, porque eu quero uma opinião deles. Tá bom, vou encaminhar. E eu não disse, o teu e-mail não disse. Não. Mas como ele está na minha rede, ele já sabe o histórico, quem é o Du e quem é o Alex. Tá bom, pum, mandei. Confirma para mim se esse é o Alex. Aí eu falei, confirma para mim se é ele mesmo. É ele. Tá bom, pum, envia. Agora agenda uma reunião para mim, agenda. Faz um favor, entra no sistema e atualiza lá então aquele cadastro que a gente fez, porque mudou, recebi esse e-mail aqui que mudou o telefone do cliente, endereço. Atualiza lá para mim. Aí ele vai lá e atualiza. Eu tenho uma... agenda uma reunião para tal horário com Alex, com Du. Sim. Tudo numa tela só. Numa tela só. No final de semana, não sei se vocês assistiram o Fantástico no domingo. Sim, e aí, tem uma... Tava minha mãe e a minha tia na sala lá conversando sobre o fim das profissões. O que você acha sobre isso? Eu acho que os nossos filhos e netos vão ter profissões que hoje não existem ainda. As profissões dos nossos filhos ainda nem foram criadas. A velocidade que o mundo evolui, né, e eu acho que é por isso até a ansiedade, né, tem sido uma doença crescente no mundo, porque do dia para a noite muda tudo. E você tem que estar tranquilo, né, com as mudanças, você tem que estar preparado para atender as mudanças. Então vou trazer isso para um tema técnico, tá? Imagina que antes, quando você ia criar o seu escritório, você já pensava, poxa, quantas pessoas eu quero atender aqui? Ah, mas e se eu fizer um negócio muito bom e tiver que atender muito mais? Ah, então vou criar uma sala gigantesca, vou pegar um andar inteiro, vou comprar máquina de notebook para todo mundo. Você já fazia um provisionamento lá na frente. O que o mundo começou a entender? Vamos fazer as coisas por aluguel. Conforme demanda, eu coloco. Então, quando você cria no teu pensamento os seus negócios sendo flexíveis, adaptáveis às mudanças do mercado, quem imaginou que ia ter uma pandemia, gente? Quem comprou máquina, comprou escritório, abriu lanchonete, todo mundo errou. Todos eles. Tanto quem comprou e quem não comprou. E o E digital... quem Todos acertou, erraram. acertou sem querer. E quem acertou, Porque acertou sem querer. não tinha como ter essa previsão, então foi sem Exato. querer. Então tem uma questão que a gente fala muito, que assim,
crie os seus filhos, os seus parentes, as suas equipes, as tuas empresas, para que elas não tenham âncoras, para que elas sejam flexíveis, elas consigam se adaptar. Óbvio, uma petroleira, como é que eu faço ser algo, né, no ramo petrolífero lá, uma perfuração, ser flexível? Faz aonde dá, não dá para fazer em tudo. Sim. Mas cria uma estratégia para que sua empresa consiga se adaptar às nuances do mercado, tanto aquelas que você controla quanto aquelas que você não controla. Tá? Então esse eu acho que é o mote. E falando sobre as profissões, eu acredito, os nossos filhos não trabalharão nas profissões que hoje existem. Vai ter advogado? Vai ter médico? Lógico que vai. Mas vai estar com outro conceito, com outro reporte, com outro nível de ferramentas. O quanto as ferramentas de hoje vão ser obsoletas daqui para frente. Então eles vão aprender a fazer diferentes funções. E vai ser outro nível de entrada também. Sim. Porque o profissional que vai estar atuando, ele vai ter que ser um destaque diferenciado. Uma coisa que a gente fala muito no mundo da IA é o seguinte: o conhecimento está se tornando commodity. Isso. Se você perguntar, eu não sou médico, se eu perguntar qualquer coisa sobre jejum intermitente, ele vai me trazer um monte de relatório de jejum intermitente, eu vou ler aquilo, não vou me tornar um médico, mas vou ficar mais qualificado sobre o tema. Claro. Um advogado me fala uma coisa, eu desconfio, eu procuro lá e ele vai me dar várias visões para eu contestar. Então, as pessoas vão se tornar menos, quem souber usar, né, menos suscetíveis aos outros profissionais que têm conhecimento. Né? Então, você vai ter que saber lidar com esse conhecimento, todo mundo tendo uma baliza, todo mundo tendo mais questionamento. Então, você vai ter que vivenciar isso. Então, eu acho que o mercado vai caminhar para esse lugar, né? Onde o conhecimento virou commodity, a forma de usar o conhecimento e transferir isso entre as bolhas, né? Como é que a parte de imobiliária fala com a advocacia, que fala com o setor de mercado local, né? Os mercados, as padarias, como é que isso fala com o médico que está ali naquela localidade, como é que fala com os laboratórios, como é que fala com a rede hoteleira, como é que eu fomento o turismo. Então, quando você começar essas conexões mudam, né? As conexões mudam, a forma de usar o conhecimento muda. Eu fico pensando o seguinte, no que você falou aí, de eu me aprimorar em algum tipo de, por exemplo, uma questão jurídica. De repente, a IA me manda uma informação que, de repente, o Alex, que não está ligado com a IA, ele vai virar um questionamento assim, fala, pô, peraí, eu sou advogado. Você está me questionando uma coisa que... Eu vivenciei isso ontem. Pois é. O cliente é ansioso, ele já mandou o contrato analisado pela IA para eu analisar. Pois é, viu? E não respondeu, não perguntou nada, ele só mandou o contrato mais a análise. E eu li o que ela pontuou de forma correta, só que com as limitações que a pergunta que ele formulou. Então, quando eu devolvi com outras observações, isso não funciona. Eu falei, não funciona. Você não aprofundou as perguntas, né? Você não fez a análise, né, dessa forma. Você tem formas e formas de perguntar, né? Então, eu acho que gera um confronto. Não é? Acho que nesse início não é um cliente, não. Eu tenho vários clientes que eu vejo que estão utilizando, estão surfando a onda, né? Gravam as reuniões, pedem para transcrever, usam para analisar algum termo que não conhece, ou quer velocidade para uma análise ou de seja, contrato. a pessoa vai falar, não, eu não falei isso. Não, falou assim, ó, tá aqui, ó, gravado. Exato. Essa prática, eu acho que é o que eu tenho mais visto na minha atividade, com bastante O questionamento ficou maior, né? Não, a ata de reunião é um negócio hoje automático. Perfeito. Né? automático. E que antes você tinha que delegar algum colaborador, tinha que ter um colaborador só pra isso. para redigir. E hoje você tem software e hardware para isso. Então vamos supor, você está lá no seu sistema de videochamada, seja ele do provedor que for. Se você habilitar transcrição e gravação, já é um caminho. Mas você está aqui numa reunião física. Existe hoje hardwares que você coloca na mesa, ativa, e ele está transcrevendo tudo isso, já salvando numa nuvem. Existe o seu próprio celular. Que você bota para gravar. Então existem formas hoje de utilizar, e o legal é que assim, as pessoas, antigamente, se você sentava numa mesa e botava para gravar, a pessoa falava o quê? Pô, você está duvidando? Tá gravando. Se sentir intimidado. O que está acontecendo? Você está gravando? Hoje Falar virou... nisso, tá gravando? Boa. Não fala isso, teve um que não gravou. Já aconteceu comigo.
Teve um meu que Só não tá gravou. transcrevendo. Tá gravando. Teve um Ainda. meu que gravou 2 horas sem áudio. Foi maravilhoso isso. Sabe o que nós fizemos? Olha aí, Estamos essa aí. transcrevendo. Yeah. A gente tem um pedaço da voz de cada um e a IA tá Leitura, recriando né? a voz de cada um e colocando. Com a A gente tem leitura o texto. labial. A A leitura gente tem o labial. texto. Legal. E aí a IA clonou a voz de cada um e tá Olha aí isso. colocando. É isso. Não é maravilhoso? Mesma tonalidade. Mesmo, Igual- não dá pra dizer que todo o texto tá toda tonalidade. Por quê? Porque tem pontos que você se expressa um pouco mais forte, usa uma vírgula. E sabe ela como não- que eu percebi? Que o áudio não condizia com Com a boca. o movimento do... Eu falei, mas espera aí, Mas ou o dá áudio pra- tá é. atrasado ou... Mas dá pra ficou, você é a voz coordenar dele. isso. Dá pra você coordenar isso também. É óbvio, aí exige um pouco mais de tempo, só que dá muito Lógico, tempo. lógico, dá pra sincronizar Mas certinho. algo que você estava falando dos contratos, você analisa contrato da mesma forma que o do Excel? Não. Aí é que tá. O diferencial que você vai colocar na IA sua. Olha, pessoal, eu é tenho seu a minha pensamento. IA com o meu pensamento, com a minha forma de analisar, com as minhas ponderações pela vivência que eu tive. Uhum. Isso. E eu acho E que tem aí? muito a ver, inclusive, a vivência e o tipo de mercado que eu atuo. Sim. Só que você teve uma vivência e você teve uma outra É a vivência. vivência. Seja regional, seja por tipo de cliente, seja simplesmente porque aconteceu com você algo que ainda não deu tempo de você comentar com ele. E aí já mudou. E isso já mudou. Então você, com as tuas cicatrizes, monta a IA da tua forma. Existe uma grande discussão hoje no mundo, porque falam que entre 2026 e 2030, as IAs já vão ter lido todos os dados do mundo. Nossa. Tá? Computador quântico, né? E aí eles começam a pensar o seguinte: ok, como é que eu vou aprender mais coisas se eu já analisei tudo? E quando você olha todo o conhecimento já adquirido pela IA e o conhecimento de uma criança entre 4 e 6 anos, a criança de 4 e 6 anos tem muito mais conhecimento, porque ela viu Venceu. É. Vivência. e ela não leu, ela viu as atitudes. Então o que começou a se discutir é como as IAs vão começar a aprender observando o mundo e não lendo o que foi escrito. Meu Deus. Como é que ela vai observar as coisas? Então, por exemplo, hoje você já tem IA com braços mecânicos dentro de uma fábrica. E você programa. Você fala, olha, você vai movimentar tantos graus, você vai baixar tanto isso e fazer isso. Eu fui no shopping no domingo e aí meu filho falou, puta, eu quero Sorvete? sorvete. Aí eu falei, puta, mas aquela marca, é uma marca XPTO, né? E aí tava lá o bracinho. Só que no final o confete não deu certo. Aí o cara teve que abrir a máquina, Pegar o regular. confete. Aí o meu filho falou, Mas ainda não tá 100%. Mas é aí que é legal, porque quando é programático é uma coisa. Agora, quando ela aprende com isso, então, por exemplo, vamos pegar esse mesmo exemplo do braço. Ele observar uma taça e uma caneca. Ele vai saber, na caneca eu posso colocar um pouco mais de pressão, Pressão, porque é mais pesado. porque ela tá cheia, porque ela tá pesada e porque a face dela é Faz o lisa. cálculo. Então eu posso pegar com mais pressão. Se ele fizer isso na taça, ele estoura a taça. Então tá aí onde a IA de conhecimento, que ela aprende com os atos, ela começa a observar e entender os padrões e ela se programar para os padrões. Então é a questão da observação também que a gente vai começar a analisar no mundo, tá? Mas já existe ou é uma coisa... Hoje já existe. Já existe. Hoje já existe. Agora Então o cheiro é questão de tempo. É. o cheiro tá, por exemplo, olha que legal, falando de cheiro, tá? Desculpa te interromper, Dom. Existe um caso, eu não vou lembrar o certo ano, nem nada, tá? Mas havia um profissional, uma pessoa, na verdade, que tinha um cheiro de hálito, tá? E que a esposa sempre reclamava desse cheiro de hálito. Com o passar dos anos, essa pessoa adquiriu uma doença e foi participar de um grupo de apoio da doença, e ele participando do grupo, a esposa levava ele ficava lá e voltava. Passou um dia, ele falou, sobe para conhecer meus amigos aqui do grupo. Ela subiu e percebeu o cheiro do hálito de todos eles sendo igual. E ela participou de um estudo, se eu não me engano, eu não sei ao certo, posso estar errado nessa afirmação, mas se eu não me engano, o grupo que desenvolveu o medicamento para diagnóstico dessa doença contou com ela é uma realidade, mas parece que eles ganharam o Nobel de Medicina, porque ela percebeu que alguns cheiros eram do hálito daquelas pessoas, eram provenientes de uma proteína que era decorrente da doença. Então você imagina, porque isso é perceptível. Imagina você colocar isso dentro de um processo de identificação de exames. A pessoa ter isso anos antes, tá? O hálito, ela tinha anos antes de desenvolver a doença. Então você conseguir ser preditivo.
Se eu não me engano, a doença ou era demência, era uma doença neurodegenerativa, tá? E ela percebeu essa situação. A gente tem em várias doenças, tem vários estudos com animais, né? Principalmente cachorro, esse tipo de coisa que ele identifica. Inclusive, se você vai passar mal. Pô. Exato. Eu não sei se você tem essa resposta, mas eu tenho uma dúvida. Né? Eu vou mandar a IA criar um NFT ou uma imagem. Quem é o dono? Vamos lá. Hoje, eu vou pegar não vou citar o nome para não fazer propaganda do produto, mas existe uma IA que ela faz música, tá? Muito conhecida no mercado, né? Todo mundo já deve ter usado ela ou encostado nela ou visto ela de alguma forma. Já usei. E quando você paga ela te dá o direito autoral daquela música que você criou. Então, a partir daquele momento, o direito autoral é seu. E ela tem um disclaimer que se você usou o gratuito e você compartilhar, ela te bloqueia, porque você não tem o direito autoral daquela letra. Então, a mesma coisa para gestão de imagens, né? Você gerou via IA, você tem que cadastrar isso, garantir que é tua. Aí segue o modelo padrão hoje entre o físico e o digital. Né? Aí o que eu recomendo para quem tem esse desejo é procurar um advogado para que ele faça os contratos, ele faça as definições. Existe forma de rastreabilidade, existe formas de você identificar a imagem, existe já formas técnicas de fazer isso. Mas sempre procurem uma pessoa da área qualificada para criar os contratos e determinar essas ações. Mas então, se você é o responsável pelo prompt, você é o autor. Você é o autor daquela ação. Lógico, Mesmo você porque... tem que tomar cautela de registro. Aí fazer registro. Mesmo porque você se loga, né? Mesmo porque você Não é se que loga. fica aberto, isso. entra lá e não tem login. Você se loga, então... Mas, assim, vale lembrar e deixar todos atentos. Não existe hoje uma legislação, seja ela local ou global, sobre a autoria no uso da IA. Hoje a gente não encontra isso. Tá? Então, por isso que eu falo, você tem que fazer a conexão do físico com o digital. Então, ter um advogado, ter alguém da área de tecnologia que consiga formatar os contratos de uma forma a se precaver é a melhor situação neste momento, até que surja uma legislação, seja ela local, seja Mas ela ela global. poderia te dar alguma coisa que seria plagiada? Sim, porque ela usa padrões. Então, por exemplo, se você colocar lá, aconteceu isso, tá no passado, eu até comentar antes e acabei não comentando, já aconteceu isso no passado de empresas serem processadas porque a IA teve um viés. Então, solicitou uma coisa e aí ela montou a imagem com uma determinada etnia, ela recomendou o uso de certos produtos para pessoas menores de idade. No final, havia um contexto pelo qual ela fez aquilo. Existe um caso famoso de um e-commerce, que começou a mandar propaganda de fralda e coisas para mulheres grávidas. O pai daquela adolescente viu e processou a empresa. No final das contas, a empresa falou, peraí, mas a tua filha está grávida. Como que ela está grávida? Ela não me comunicou? Não, olha o padrão que ela está seguindo de pesquisa na internet. Olha o padrão de compras que ela está fazendo. Olha tudo isso. Ele, opa. Então, assim, existe sempre um viés pelo qual a IA vai atuar, ou o seu sistema, seja ele sem IA mesmo, vai atuar. Então, você tem que entender esses padrões. Por isso, a preocupação muito, e aí aqui no mundo de advocacia, quanto a como você formata ela para que você remova os vieses, para que você não seja penalizado lá na frente. Um exemplo, tá? Que aí foi um tema jurídico. Uma grande empresa da área de tecnologia, uma das principais, quando começou a fazer seleção de currículos com inteligência artificial, excluiu todas as mulheres. Por quê? Porque eles falaram, eu quero neste padrão de profissional meu aqui, que são os top talents. Só que ele só subiu o homem. Então, como parâmetro dele, ele falou, peraí, como é que eu excluo? Eu pego tudo que não é homem, eu pego tudo que não é dessa localidade, que tudo que não é nessa faculdade. Então, ele acabou direcionando as contratações. Erroneamente? Erroneamente, mas aprenderam. Eu conheço essa empresa, uma empresa super importante no mundo, e eu entendo, vendo, observando eles, que eles não tinham nenhum viés de fazer algo errado. É simplesmente a forma como eles programaram naquele momento. E o negócio é muito forte, né? Porque a IA não vai falar para você, pô, mas por que você não vai incluir mulheres? Você pode criar uma governança para que isso faça. Existe um processo chamado... Existe no corporativo. Você pode até no teu criar. Ele não vai ser tão efetivo. Mas existe uma técnica que eles chamam Human in the Loop, que é humano dentro do processo. Então você faz com que todo o processo, ao terminar, ele pede um ok do humano, o humano dá o ok, tô no caminho certo? Me dá um feedback aí, tô no caminho certo? Tá, pode seguir. Legal, aí passa mais uma etapa.
Então, criar processos com etapas onde você coloca um ser humano... Eu uso bastante e eu uso de forma... uso pessoal, né? Mas eu tento colocar para ela, antes de terminar, me perguntar. E quando eu vou começar qualquer prompt, eu coloco sempre alguma informação do, você é um profissional da área tal, utilize as regras e as leis da área tal, para justamente, se eu vou criar um texto, uma imagem, como o do 360 Talks, aí para a gente poder ter alguma coisa ali, de ter uma base um pouco mais segura. Ó, a gente está aqui num podcast. O que eu fiz recentemente? Eu tinha uma reunião com um cliente de capital aberto, que vai, então, todos os relatórios financeiros estão lá, todas as publicações de um processo ou de um risco que ocorreu estão lá, estão disponíveis, só entrar no site da B3 e baixar. Havia muitos podcasts do CIO, do CEO, do CFO, existiam dos setores, de eventos que essas pessoas participaram, e essa IA eu municiei ela com todas essas informações. É isso. Ou seja, E aí eu falei, agora cria um mind map para mim. Aí ela criou um mind map. Aí eu falei, tá bom, qual que foi os resultados financeiros? Quais são as preocupações? Então eu comecei graficamente clicar e observar como eu poderia atuar naquele cliente de forma efetiva, sem aquela reunião do, tô aqui para saber o que você precisa. Falou, olha, devido às tuas últimas publicações, você falou isso. Isso é uma realidade? Porque se for isso, eu tenho um caminho para cá, eu tenho um caminho para cá. Você se torna mais produtivo. Bruno, a gente usa aqui, né? Aqui. Eu falo, Sérgio, quem é? Eu preciso ver a rede social e eu faço esse caminho que você está falando. Eu alimento com tudo, com o máximo possível, entro na rede social, LinkedIn e trago todas as informações, faço um pré-texto e aí sim, aí entra eu e falo, não, peraí, isso daqui não interessa pra gente, vamos levar a conversa para esse lado. E aí tem o lado humano, mas esse é o caminho para tudo. Você é o grande orquestrador. É isso. Você vai direcionar o caminho que a IA vai trabalhar. Então vamos supor que a gente vai criar aqui dentro da empresa de vocês o uso de IA por um processo. Você vai receber um e-mail, ele vai analisar o e-mail, ele já vai buscar no site o CPF, o CNPJ das empresas, já vai ver os processos que ele tem, vai trazer para você um resumo de quem é o cliente, para você definir como é que você vai atuar. Você já vai buscar na base histórica de vocês se esse cara já foi cliente ou se não foi, se o CNPJ tem alguma interação com vocês, ou se o CPF tem. Então ele consegue cruzar os dados e te dar isso mastigado. Então existem ferramentas que vão utilizar múltiplas IAs baseadas nos processos que vocês definiram. e de forma natural, quanto tempo você teria para fazer tudo isso? E você tem incidência de erro? muito. Eu vou Muito, te colocar isso é aqui um caso super prático, importante. né? Eu atendo vendedores de marketplace. E o marketplace, ele recentemente, já há algum tempo, ele criou uma ferramenta para poder identificar uso indevido de marca. E isso tem gerado uma série de ações desastrosas, né? Porque a pessoa é acusada por uso indevido, Chega lá no... derruba o anúncio patrocinado, cancela a conta e às vezes até o cara é processado por fazer uso, né? Ou por vender um produto pirateado e ele tem a nota fiscal de compra, ele só não é a marca, mas ele é um revendedor de uma marca. E até hoje não ajustaram isso. É tão difícil ajustar? Não é tão difícil ajustar. Óbvio, eu não sei o caso para detalhar nas minúcias e falar sobre o posicionamento deles, mas o que é importante, o erro ele é fundamental. A IA, ela aprende muito mais, como o próprio ser humano, você aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Porque o acerto falou, putz, acertei. Nem sei aonde, mas acertei. Sem querer. Eu queria acertar ali, eu mirei ali e funcionou. Você falou, beleza, foi legal. Agora, se acontecer, mudou a cor da grama, será que vai funcionar? Vai morrer de fome. Agora, com todos os testes que você fez, você teve 10 erros, um acerto. Você já vai colocar na tua IA que, ó, esses daqui vão dar errado. Não Reavalie com frequência, Mudar. para avalie com frequência para saber se essa característica permanece. Enquanto essa característica não muda, vai fazendo assim. E já vai pesquisando novas formas. Então o erro, ele faz parte da construção da IA. Ele faz parte do desenvolvimento do teu negócio. A diferença é que com a IA, você pode simular antes de acontecer os problemas. Cara, eu penso que aqui, né? Sim. Você acha que vai ter
As pessoas vão ter que aprender a se comunicar Sim. com ela de uma maneira Sim, superior. sim, sim. Hoje a gente já treina as pessoas, tá? Recentemente eu fiz uma palestra e com o time interno, tá? E com alguns clientes, a gente conversa bastante sobre essa disciplina chamada engenharia de prompt. Que é como é que eu crio prompts aceitáveis Exato. para que a comece a falar comigo. Esse eu poderia dizer que é o nível básico. Você ainda está falando como se você fosse lá numa SOS Computadores, falando, olha, vamos usar o Word, como é que eu crio aqui o parágrafo. É a parte inicial. E nós não precisamos ficar chateados de falar, eu estou fazendo um curso básico, uma coisa muito inicial ainda. Exatamente. Faz parte. Você tem que passar por este processo. Não adianta você querer ir lá num conceito super avançado sem ter passado por isso. O mundo está muito veloz, a ansiedade está muito em alta e a gente negligencia, eu inclusive negligencio muitas vezes algumas etapas que nós temos que passar para construir a casca, as feridas, as cicatrizes para o next step. Óbvio, para aquilo que importa. Né? Não vamos usar o discurso amoroso, bonito, para tudo. Tem coisa que você pode negligenciar, tem coisa que você não pode negligenciar. Um exemplo, os erros. Sim. Esses erros que você comentou é muito mais custoso para vocês, gerou muito mais retrabalho, custo para vocês. Então, assim, permita-se errar no caminho certo com aquilo que pode dar errado. Vamos colocar IA para errar num exame médico? Nem pensar. Vamos colocá-la para errar num post público da tua companhia? Não. Mas vamos botar ela para errar numa ata que foi de um assunto interno, controlado e que nada do que sair dali vai gerar algum problema financeiro ou jurídico ou de estrutura da empresa? Não, aí tudo bem, porque a gente está testando, estamos validando. Eu sou super favorável ao que a gente chama de MVPs na tecnologia, que é você testar, fazer uma POC, né, uma prova de conceito, validar ou validou. Agora a gente passa para o next level. É isso. A gente leva isso para a vida. Sim, O nosso exato. 360 Talks aqui é um MVP nesse momento. E tem que ser assim. Se você não começa, você não faz, você fica cheio de receios. Como se fosse uma faculdade. Não sou contra a faculdade, tá, pessoal? Antes que alguém comente isso, mas assim, quando você entra numa faculdade, esse curso que está lá público já foi criado há quanto tempo? Uns pelo menos 2 anos anteriores. Sim. Então, quer dizer, todo o material que está ali é de 2 anos anteriores. Então, quanto a gente também não está se especializando em coisas antigas. Então, fica aqui a provocação para negócios, não para tecnologia, mas tudo que você for formatar de uma forma flexível, onde aquele conhecimento não seja perdido. Por exemplo, os erros. E é muito rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Então, eu acho que, O tema é abrangente. sem dúvida. Tem assunto. Sem dúvida. Existia uma frase, né, num comercial que era velocidade não é nada sem controle, né? Uma marca de pneus, né, que falava isso. Então, mas tem coisa que você só consegue, curvas que você só consegue fazer em alta velocidade. Então tem que ter aquela dualidade, aquela ponderação de quando eu acelero e quando eu freio. Esse tema é extremamente abrangente. A gente pode ficar aqui por dias falando. Sim. E se a gente for fazer divisões, então temas, subtemas e áreas, a gente... Sim. Mas a gente tem uma limitação de horário. Acho que a gente pode deixar até o convite aberto aqui, né, Alex? Para a gente fazer outras interações. Acho que a gente pode gravar outros episódios. Talvez até com algum tema bem específico e direcionado. Então, a gente está abrindo esse espaço e fazendo esse convite formalmente. Contem comigo. Para dentro do 360. A nossa ideia do 360 é a gente levar informação para quem está assistindo a gente. Então, eu realmente acredito que o que a gente está falando aqui vai de alguma forma tocar na sua empresa, na sua vida, vai abrir um pouco a mente de quem está assistindo. E a gente pode divulgar o seu Instagram, hein, pessoal? Pode divulgar o Instagram, Qual que é o Instagram? O Instagram é o Bruno Viscaíno, @Bruno Viscaíno, tudo junto. O LinkedIn também, Bruno Viscaíno, tudo junto também. Tá? E pessoal, contem comigo para o que vocês precisarem. Eu acho que essa conversa é super legal, aprender com vocês também. Toda vez que eu visito alguém, eu venho em um podcast, eu vou em algum lugar, eu tento entender um pouco mais sobre as percepções de quem não é da tecnologia, porque eu sou da tecnologia, eu preciso ouvir vocês. A gente não pode ser ilhas, a gente tem que começar a ser pessoas mais do que empresas, fazer boas conexões e entender a negociação do outro lado. Quem é a pessoa, por que ela quer isso,
quais são os motivadores. E cada vez que eu visito alguém, eu aprendo, como hoje aprendi com vocês aqui, sobre o tema do negócio de vocês. E quero agradecer pelo convite novamente, trazendo pessoas que realmente fazem a diferença aí no dia a dia e que podem ajudar a todos de uma maneira, seja na tecnologia, no empreendimento imobiliário, no marketing, que logo mais nós teremos uma pessoa do marketing também aqui. E agradecer ao 360 aí por mais essa abertura, por eu trazer pessoas para agregar aqui no 360. E, Bruno, foi incrível ter você aqui. O jeito que você fala, didática, claro, maravilhoso. Então a gente só tem a agradecer a sua visita. Então, eu que agradeço e vamos continuar esse bate-papo mais vezes. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Edu. Obrigado, Alex. Eu acho que conhecer vocês, conhecer o negócio de vocês, conhecer novas formas de fazer negócio é sempre importante. Então, muito obrigado e contem comigo. Bruno, nós que agradecemos. Obrigado, Sérgio. Obrigado, gente. Curte, compartilha e toca o sininho lá. Até a próxima. Valeu. Pera aí, antes, Tem um final, todo tem um convidado, o Sérgio já ganhou a caneca dele, Já mas tem ele a minha, não mas- trouxe e não vai ganhar outra, não. Aqui. Pá, Vou trazer a minha. Nossos comigo, convidados, eles ganham uma caneca aqui de participação, 360 Talks. Então é Muito uma obrigado. lembrança, um presente nosso. Adoro canecas. Saúde. Saúde. Para você que acompanhou até aqui, muito obrigado por ter assistido esse episódio. Semana que vem, terça-feira, tem mais um novo episódio no ar, um novo tema, uma nova conexão. 360 Talks está aqui. Bem-vindo ao nosso podcast. Tchau, Tchau, gente. pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Show. Eu sou o Du, né? O pessoal me chama de Du, eu errei. Eu sou o Luiz Eduardo, me chama de Du.